noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você. E hoje, de forma muito especial, falando de uma questão muito prática da nossa caminhada cristã, do nosso dia a dia. Vai ser um bate-papo muito bacana. Eu tenho certeza que você que nos acompanha, que vai acompanhar a edição de hoje, vai ser edificado, abençoado e vai aprender bastante. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo principal aqui no Vejam Só. Que você se interesse pelos assuntos que são abordados, que você se interesse pelo aprofundamento no estudo das Escrituras Sagradas, na leitura bíblica, obviamente no estudo da teologia também, para que você tenha conhecimento e, a partir desse conhecimento, de formar esse conhecimento, você traga as respostas às perguntas que nós colocamos. E mais do que isso, que esse conhecimento aí chegue até as suas mãos, né? Que transforme a sua vida prática também. Esse, de fato, é o nosso objetivo. Antes de apresentar os nossos convidados, deixa eu colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar um pouquinho também, @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Lá dá para responder algumas perguntas, algumas dúvidas também. Recebo sugestão de temas, de convidados para a gente poder colocar aqui no programa. É muito bacana essa interação e só reforça a importância do programa e como, graças a Deus, nós temos cumprido com essa missão de levar o conhecimento e despertar o povo para o conhecimento das Escrituras Sagradas. Fica aqui registrado o meu agradecimento. Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar o tema aí da nossa conversa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Éder William. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Fazenda Rio Grande, lá no Paraná. Pastor Éder, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, por estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Irmão Zeca, paz e graça, pastor Natanael que está conosco, queridos telespectadores, é um prazer retornar aqui no programa Vejam Só. A alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo, de poder aprender junto com o irmão, obviamente, em cima de um tema que é tão importante. Mas antes da gente começar e iniciar a nossa conversa, eu vou pedir, por favor, as informações da igreja também para quem nos assiste, o endereço certinho e também, pastor, dias e horários assim das principais atividades por lá, por favor. A nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus é da cidade de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande pertence à região metropolitana de Curitiba e o nosso pastor presidente é o pastor Daniel Stanner Storben. O endereço fica na Avenida Paraná, número 2319, no centro da cidade. E as atividades acontecem com cultos terça-feira às 19h30, na quarta-feira às 14 horas, quinta-feira também temos culto às 19h30 e no sábado à noite também temos cultos às 19 horas, domingo pela manhã, a tradicional escola bíblica dominical às 9 da manhã e à noite, domingo, o culto da família às 19 horas. Boa, então as informações da igreja, nós vamos inclusive deixar durante a conversa o contato que o pastor Éder disponibilizou, tá bom? Mas se você perder, não anotar, não deu tempo, não tem problema. Aí você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, e por lá você vai localizar esse contato, tá bom? Aí você pode fazer as perguntas, as dúvidas, não só sobre o tema, mas sobre o ministério, sobre a igreja também, tá bom? Fique à vontade por lá de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho em atender o nosso convite. E o Vejam Só também recebe nesta oportunidade o pastor Natanael Mendonça, ele que é ministro da Primeira Igreja Batista do Jardim Indaiá. Acertei, pastor Natanael? Tá bom. Quase no jardim, né? Boa. Não, tranquilo. Pastor, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite também. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Irmão Zeca, eu que agradeço, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui debatendo esse tema. Espero contribuir, né, para a edificação de todos aqueles que nos assistem aqui, né? Imagina, a alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo aqui no programa. E para a gente começar, vou pedir o mesmo também, as informações direitinho da igreja, o endereço e as principais atividades por lá também, por favor. A nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Jardim Indaiá, ela está situada na rua Ubaí 36, Itaim Paulista, São Paulo, né? Extremo leste da capital. E o endereço eletrônico é www.pibindaiá.com.br.
Ali tem todas as informações que quem quiser, né, necessárias estão lá. Boa. Inclusive, a gente vai deixar também durante o programa a informação e o contato que o pastor passou da igreja, né, o site, mas também vai ficar fixado lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá, tá tudo direitinho lá para você também, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui de um tema que é muito prático da vida cristã e que interfere e levanta questionamentos em muitos dos nossos irmãos da fé. A pergunta que a gente quer responder é a seguinte: aquela pessoa que não sente a presença de Deus, ainda que frequentando os cultos, não consegue ter atenção, né? Prestar atenção na palavra. Parece que o seu dia a dia não tem nada de espiritual ou de algum mover sobrenatural, o que, via de regra, vai contrapondo com as experiências que são ali testemunhadas na igreja. E essa pessoa, então, surge uma dúvida: o que fazer? Será que eu tenho algum problema na minha espiritualidade? Será que é algum pecado? O que está atrapalhando? Se é que está atrapalhando mesmo. Se é que tem algum problema nessa questão, ou se não, necessariamente esse mover sobrenatural será uma prática cotidiana de todo cristão. É nessa linha que nós vamos caminhar na noite de hoje. Primeiro, pegando as observações iniciais dos nossos convidados. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Pastor Éder, esse bloco nós vamos começar com o irmão. O que essa pessoa deve fazer? Não sente a presença de Deus, não consegue prestar atenção na palavra. Que tipo de orientação introdutória é possível a gente passar para esse irmão ou irmã que tem essa dificuldade? Irmão Zeca e queridos telespectadores, primeiramente eu quero fazer uso da palavra do nosso mediador, que de fato esse tema diz respeito à prática da vida cristã. Então, no exercício da nossa vida cristã, como salvos em Cristo, eu entendo que a presença de Deus diz respeito à alegria da salvação que habita na vida daquele que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas o tema ele é muito relevante porque existem casos que nós conhecemos dentro do contexto aí das igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, que alguns crentes dizem, revelam, se declaram não sentir mais a presença de Deus. É preocupante quando essa declaração ela é dita, porque esta declaração explicita que existe alguma coisa de errado na vida espiritual dessa pessoa que se declara crente em Jesus Cristo. Em sequência, vem aquela questão da pergunta como a palavra de Deus vai sendo pregada e essa pessoa ela não vai conseguindo mais obter a retenção, a atenção necessária com a palavra que vai sendo ministrada. Quer dizer, um problema, isto é, que a falta da presença de Deus vai desencadear um segundo problema, que é a falta de foco, atenção na palavra que está sendo ministrada. Na pergunta não vem explicitado em que contexto a palavra está sendo ministrada, mas vamos partir do pressuposto que é no culto, que é no templo, onde lá no culto público a palavra vai sendo ministrada e essa pessoa que já vem de casa sem sentir a presença de Deus, ela vai ter o efeito de um comportamento de uma pessoa desatenta enquanto o pregador faz a exposição das Escrituras. Então, o que ela deve fazer nesse sentido, se ela está num culto, num templo, a palavra é pregada e ela tem essas questões da desatenção? Por exemplo, uma recomendação importante é que essa pessoa procure os melhores lugares para tomar assento. Porque quanto mais próximo ali do púlpito onde o pregador está ministrando, o foco de atenção fica melhor do que as pessoas que estão assentadas no fundo da igreja. A gente sabe que algumas pessoas têm o hábito da conversação e isso acontece de uma forma mais intensa nos últimos bancos. Outro detalhe é a pessoa exatamente que está
dentro desse culto, ouvindo a palavra, ele buscar um foco para que não se distraia se levantando para ir ao toalete, para ir beber água, conversando com alguém do lado, ou hoje em dia acontece muito o problema do uso do celular enquanto a palavra vai sendo ministrada. Algumas pessoas estão no culto, a palavra vai sendo pregada, mas esta pessoa, concomitantemente que a palavra vai sendo pregada, a pessoa vai se distraindo com o uso do celular. Se a pessoa não tem esse autocontrole, uma recomendação é: desligue o celular. Desligue. Deixe ele guardado. Deixe ele em casa, enfim. Mas esteja ali no templo, no culto, prestando atenção na palavra, porque nesse sentido a palavra vai gerar, durante a ministração, um impacto positivo da volta da presença de Deus, isto é, se essa pessoa não sente mais a presença de Deus. Boa, tem bastante coisa aí para a gente conversar, que fiz algumas anotações aqui, depois nós vamos aprofundando alguns temas, mas, pastor Natanael, eu quero também, nesse momento, ouvir as considerações aí introdutórias do irmão, né? Depois a gente vai, obviamente, aprofundar aí sobre essa questão aí dessa pessoa que não sente a presença de Deus, tem dificuldade de concentração ali na palavra. Pode ser no culto, que eu acho que é uma dinâmica interessante, mas... via de regra, a pessoa não consegue se atentar à leitura. Então, você imagina uma leitura devocional, onde ela está ali, mas o barulho da moto na rua atrapalha, Exato. o tirintim do celular também atrapalha. Sim. E tudo mais. Por favor, pastor. Ok. Eu pensei nesse tema e eu coloquei aqui para discussão nossa aqui. Nós estamos vivendo uma dislexia da espiritualidade na adoração, né? E quais são os fatores? Eu coloquei alguns aqui, não sei se vai dar tempo para discutirmos todos, né? Que aqui nós somos limitados. Um deles é o desconhecimento do que é adoração. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Parece que a igreja, ela perdeu o verdadeiro sentido. Eu estou dizendo igreja, mas no sentido genérico, né? Sentido abrangente, não generalizado, né? Não generalizando individualmente cada crente, né? Então, esse é algo que eu penso, né? Eu já tive no gabinete pessoas com esse problema. Pastor, eu não sinto mais a presença de Deus, o que eu faço? Eu não sinto mais a alegria do Espírito Santo e tal. Então, já tive aconselhando nesse sentido, né? Outra coisa que eu fiz também uma análise é a influência filosófica, né, do mundo pós-moderno. Então, nós sofremos uma influência filosófica que, por exemplo, o individualismo, a autoindependência do homem, a autoconfiança, são fatores que inviabilizam a verdadeira adoração e a verdadeira espiritualidade. Aí a pessoa, por exemplo, ele vai participar de um culto, aquilo, ele já está sob a influência, por exemplo, dessa filosofia hedonista, é a busca do prazer, da satisfação. Ele entende, então, ou passa a entender errado, que o culto ele é para agradar a Deus, para satisfazer Deus, não é para agradar a si próprio. Então ele não sente nenhuma satisfação, diz, então eu vou procurar um outro lugar para adorar, que a palavra aqui não fala, acho que o pregador não está sendo espiritual, então ele começa a jogar a culpa para terceiros. Aí entra outra filosofia que é o ecletismo. Ele começa a ir num outro lugar, num outro sistema religioso, buscando no universo religioso algo que o satisfaça. Ou seja, perde totalmente o sentido da verdadeira adoração, né? Além disso, eu coloquei outra coisa, que é a eclesiologia. Nós estamos vivendo hoje, no universo cristão, religioso, uma eclesiologia comercial. Então, nós temos o evangelho comercializado, sendo comercializado, né? Como troca de mercadoria. Então, um evangelho barato,
um evangelho que não transforma. Então, nós temos presenciado no mundo cristão diversas pregações, pregadores modernos, pós-modernos, que têm essa linha de raciocínio. E a pessoa, então, vai com uma proposta de troca. Ele fala, não, eu vou aqui, eu preciso ganhar isso, eu vou adorar a Deus, mas Deus tem que me abençoar. Ele não vai adorar a Deus. Ele não vai buscar Deus, ele vai buscar as bênçãos de Deus, uma inversão de valores. Né? E aí fica privado da presença de Deus, do poder de Deus. E até uma coisa interessante também, né? Que, analisando a história da igreja, tem a questão do pietismo. Né? Nos séculos passados, desenvolveu-se esse pensamento da teologia do sentimento. Eu preciso sentir. E não necessariamente o culto tem essa proposta. Né? Isso são coisas esporádicas, conforme o poder de Deus, a manifestação da teocracia de Deus, do governo de Deus, escolher alguém especial, como foi Moisés, Abraão. Então, ali está a presença, ali ele sente a manifestação. Mas no decorrer da carreira, não é necessariamente assim. Nunca foi no Antigo Testamento nem no Novo. Então, a ideia de que culto é trabalho, é entrega, é consagração, é reverência, se perdeu no decorrer da história da igreja, e nesses momentos pós-modernos que nós estamos vivendo, está se acentuando isso aí. Boa. Eu acho que também tem muito material para a gente trabalhar. Deixa eu só abrir a oportunidade para você participar já rapidinho aqui, depois a gente continua a conversa. Acesse lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você lá vai encontrar as nossas enquetes. Coloca aí na tela, por favor, a enquete que a gente deixou disponível para o programa de hoje, e é a seguinte, ó. Sentir ou não a presença de Deus? Fala sobre o nível da nossa espiritualidade, ou seja, eu não sinto a presença de Deus, significa que eu tenho um baixo nível espiritual. Eu estou sentindo a presença de Deus, fala que eu tenho uma espiritualidade avançada ou alta. Duas opções. A primeira é sim, fala sobre o nível da espiritualidade, ou seja, se você não sentir é porque você está fraco na fé. Ou não fala sobre esse nível, afinal de contas o importante não é sentir, mas é obedecer. Então vai lá, escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha, tá bom? O porquê que você escolheu uma ou a outra opção. Nós vamos tentar colocar aqui na conversa essas contribuições que vocês mandarem por lá também, tá bom? Pastor Éder William, eu quero entender o seguinte. Primeiro, o que é sentir a presença de Deus? Como é que a teologia pentecostal, que o irmão representa aqui, vai definir essa questão do sentir a presença? Do que a gente está falando? Dá para dar uma definição palpável disso? Ou é um mistério? Se é um mistério, o mistério tem que ser revelado pelas Escrituras. Obrigado pela pergunta, irmão Zeca. Esse conceito e esse entendimento teológico, biblicamente falando, e no meu caso, eu tenho a questão da perspectiva da teologia dentro do contexto pentecostal que eu estou inserido, a espiritualidade, como eu falei na minha primeira fala, ela está explicitada como a presença ou a alegria da salvação na vida da pessoa que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí vem um desdobramento que é importante a gente aqui deixar esclarecido aos telespectadores. Qual o fiel da balança para aferir a espiritualidade dessa pessoa que, em tese, sente a presença de Deus? Que no conceito que foi dado aqui, eu estou trazendo um entendimento sobre a alegria da salvação. Então, até para mim que sou pentecostal assembleiano, preciso deixar aqui bem claro, para que não fique dúvida, que o entendimento da espiritualidade, ela não pode ser aferida, mensurada, compreendida, porque alguém tem dons espirituais. Isso significa que nós compreendemos pelas Escrituras que a espiritualidade dessa pessoa, que em tese entendemos que tem a presença de Deus, ela pode ser corroborada pela prática da vida cristã, através dos exercícios
do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Caridade, gozo, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Isto é, um fruto com 9 virtudes. O exercício da vida cristã dessa pessoa que evidencia essas 9 virtudes do fruto do Espírito é uma prova cabal que a presença de Deus é real e verdadeiro sobre esta pessoa que se declara salva em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a espiritualidade a gente precisa entender como a alegria da salvação, e esta prova bíblica é que o seu testemunho diário, no cotidiano, independente de ter o culto daquele dia ou não, é revelado nas suas 24 horas, exercendo caridade, gozo, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. A ausência da prática dessas virtudes, do fruto do Espírito, vai sinalizar na ausência da presença de Deus e, consequentemente, nas dificuldades de estar atento à palavra, seja no culto público ou na sua leitura bíblica devocional. Sim. Pastor Éder, eu concordo plenamente com o irmão e também defendo isso, que esse sentir a presença de Deus, ele é muito variado, não vai falar de uma experiência de poder, né, do dunamis, necessariamente. Você pode, ao observar a natureza, sentir a presença de Deus ali, não teve nenhuma manifestação sobrenatural. Entretanto, contudo, porém, a nossa pergunta, ela induz a exatamente essas manifestações de poder e sobrenatural do indivíduo, que no meio pentecostal é muito reforçado, principalmente com relação à experiência do batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas. Então, o que eu estou imaginando da pessoa que fez essa pergunta? Que ela não sente essa presença porque ela não tem essa manifestação sobrenatural. Então, a marcação dela é essa manifestação. Então, o batismo com o Espírito, que na teologia pentecostal é uma busca posterior, tô certo? Exato. E que ele vai ser manifestado aí com alguma divisão, mas a maioria com o dom de línguas. A pessoa não tem isso, ela obviamente vai levantar uma dúvida. Eu não tenho ou não sinto a presença de Deus. Como é que a teologia pentecostal vai responder essa questão? Então, mas esse entendimento, ele é compreendido pelos crentes do senso comum que não tem uma base teológica. Porque Perfeito. Quando declaramos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já faz morada em nós. A experiência posterior do batismo com o Espírito Santo, como nós pentecostais pregamos, ensinamos e acreditamos, conforme as Escrituras, na evidência de falar em línguas, é uma outra experiência diferente da salvação, quando ocorre a vinda do Espírito Santo para habitar naquele que declara Cristo como Senhor e Salvador. Então, a presença de Deus na minha vida, ela antecede o batismo com o Espírito Santo, a não ser que haja concomitantemente no momento da salvação o batismo com o Espírito Santo, que há casos de exceções na regra que nós presenciamos muito nos cultos pentecostais, quando alguém se declara aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, e naquele momento do apelo acontece concomitantemente o batismo no Espírito Santo. Mas isso é uma exceção na regra. Mas a sua pergunta é muito importante, porque o senso comum, especialmente até do contexto pentecostal, tem aquele pensamento que a presença de Deus seja o pular, o extravasar e algumas expressões do tipo. Mas a presença de Deus, ela é biblicamente genuína e confirmada nas Escrituras com a morada do Espírito Santo dentro da vida do salvo em Cristo Jesus por ocasião da sua conversão. Boa. Depois eu até separei um texto aqui para a gente ler que fala exatamente dessa questão da morada também. Mas eu quero ouvir o pastor Natanael nesse sentido. Pastor, o que é sentir a presença de Deus? Qual é essa definição bíblica, teológica dessa frase? Por favor. Olha, em parte se concordo com o pastor Helder, né? Claro que nós, como somos tradicionais, divergimos dessa linha do batismo do Espírito Santo, né? Com ênfase com o dom de línguas, né? Mas
o que eu vejo como manifestação, como presença de Deus, como sentimento, é uma entrega de vida, uma busca a Deus, né? Então, eu já tive algumas experiências nesse sentido. E, olha, a gente olhando os homens do passado, você vê Moisés querendo ver Deus, né? Lá em Êxodo, eu quero ver o Senhor. Porque ele viu uma primeira vez, ele teve aquela experiência de teofania no seu chamado, que foi coisa maravilhosa. Então, quando você recebe a presença de Deus, todos os seus sentimentos, eles são transformados, né? Então, no sentido físico, moral, espiritual, né? Emocional. Então, é uma coisa que dá muita alegria, quem já teve essa experiência, né? E não necessariamente você tem que, principalmente, entregar-se a Deus, né? Eu estava uma vez pregando na igreja sobre um tema e eu fui discorrer sobre aquele tema sobre várias mensagens, né? Fazendo uma seleção de mensagens. Era aniversário da igreja, eu estava falando sobre o amor de Deus. E eu estava em espírito de oração, orando. Então, eu entendo que essa busca faz você sentir mais a presença de Deus. A busca em oração, né, a contrição, a confissão, não se achando autossuficiente ou que não é pecador, que não tem pecado ou falhas. Eu estava ali, então, orando e preparando a mensagem. De repente, eu fui tomado, assim, de uma alegria muito grande e comecei a derramar muitas lágrimas e tal. Aí continuei preparando o sermão e tal. Quando foi no domingo que eu fui pregar, eu já estava no templo, já sentindo este êxtase espiritual, né? Aquela alegria, aquele contentamento, sentindo a presença de Deus. Falei, eu vou pregar. Eu fui pregar, mas eu pregava e chorava e pregava, chorava. Muita emoção mesmo, né? E a igreja ficou preocupada e chegou um momento que eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, assim, tipo assim, sabe? Eu não sabia se estava no meio do sermão, se estava no final, e os irmãos perceberam, já foram lá, pastor, está tudo bem, tal, não sei o quê. Porque eu mais chorava do que pregava. Uhum. Aí me levaram ao médico e tudo mais. Foi uma situação complexa na igreja, imagina, né? Sim, sim. Aí me levaram ao médico, fiz todos os exames, né? A ultrassonografia para ver se tinha algum problema e tal. Não deu problema nenhum. Aí eles me aconselharam, pastor, você vai ficar de férias, vai descansar um pouco, que o negócio aí está complicado. Falei, irmãos, não é isso. Essa é uma experiência que eu tive com Deus e eu sei que alguns que já tiveram, por isso que quando Isaías teve aquela visão da glória de Deus, ele ficou preocupado, que ele pensava que ele ia morrer por ser pecador. Então eu falei, é isso que ocorreu, né? Isso não acontece sempre, é quando você se coloca e Deus quer mostrar alguma coisa, né? O poder dele, a manifestação dele e tal. Aí não deu nada, no outro domingo eu estava pregando novamente. E do mesmo jeito, eu falei, será que eu vou conseguir dessa vez e tal? Mas eu consegui, terminei a mensagem e tal. Essa manifestação da glória de Deus é possível o crente sentir, mas ele tem que buscar, tem que se entregar, confessar a Deus os pecados. Eu já senti isso também quando nós tratamos de pessoas endemoniadas. Não sei se o pastor Helder já teve essa experiência também. Então, você está orando ali, é uma batalha espiritual, uma luta, você está cultuando a Deus. O que você faz numa batalha espiritual de pessoas endemoniadas? Você ora, você canta, né, e invoca o nome de Jesus. Então, quando o Espírito Santo se manifesta com toda a glória dele naquele lugar, você percebe. E você sente uma alegria tremenda. E você vê as lágrimas, aí o inimigo começa a dizer, eu vou embora. Então, aquela pessoa fica liberta, né? Então, eu já tive essas experiências. Mas essas experiências, elas estão, eu entendo assim, inclinada à santificação da pessoa. O pastor falou aí dos frutos do Espírito. E nós vamos ler
Efésios 5,18, o Paulo diz assim, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu tenho que ter essa busca de se encher do Espírito, né? Se eu busco isso, né, é possível eu contemplar a glória de Deus, ou parte da glória de Deus, e viver uma vida cristã real, não uma vida de religiosidade, né? Pastor Natanael, duas observações na fala do irmão. Primeiro na fala anterior e agora nessa. O irmão anteriormente disse da questão que o culto é para Deus. Então, quando a pessoa faz uma pergunta dessa, de sentir a presença, ela não está com o objetivo errado? Afinal de contas, a vida dela não é para que o nome de Deus seja glorificado e não necessariamente que Deus manifeste algo na vida dela? Exatamente. Está totalmente inverso os valores. Justamente, é por isso que eu falei aqui da teologia hedonista, por exemplo, que muitos vão com aquele coração aberto para uma satisfação pessoal. Eu quero receber de Deus, não receber Deus. Quero receber de Deus coisas, favores, né, coisas que venham somar na minha vida. Mas isso a gente não pode incluir, então, essa questão espiritual? Por exemplo, eu quero ver a glória de Deus, como você acabou de citar, uma experiência particular do irmão. Não seria uma busca errada? Porque o objetivo da vida cristã não é ver a glória de Deus, mas é manifestar a glória de Deus no mundo. E aí, por isso, não faria sentido essa busca, vamos dizer assim? É por isso que eu disse, não é tipo uma busca para ver a glória de Deus. Moisés, ele foi incisível nisso aí, né? Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver novamente. Então, nós temos esses exemplos. Mas não é necessário você pedir para ver a glória de Deus. E Deus já falou para alguns profetas, né? Olha, quem me vê, morre. Então, não brinque muito. O próprio Daniel, quando estava orando e preocupado lá com aquela visão das 70 semanas de Daniel, ele recebe um anjo. E o anjo diz, eu ouvi a tua oração e o Senhor me enviou. Quando o anjo toca em Daniel, ele desmaia, ele cai. Então, a manifestação da glória de Deus é coisa séria. Agora, não é para mim pedir. Deus, ele pode manifestar através da minha entrega absoluta. Sim, então, mas é nessa questão que eu estou levantando. Então, não seria um problema, a partir dessa perspectiva, pastor Ed, você não sentir. Imaginando nessa linha de raciocínio que o pastor Natanael está definindo aqui. Como eu vou para o culto para que eu adore a Deus, ou seja, preste a Ele um serviço de culto, não necessariamente essa manifestação precisa ser o meu objetivo. Então, se eu for e não sentir, não quer dizer que o meu culto não está sendo prestado corretamente a Deus. Exato. Permite uma parte? Ou depois eu falo, então. Não, pode concluir seu raciocínio. Eu ia falar, não sei se... Pode concluir. A questão, por exemplo, que o culto não é só sobrenatural. Paulo fala isso em Romanos. Sim, é racional. Sim. Então, por exemplo, se eu não sinto aquela manifestação da glória de Deus, a glória de Deus, mas eu estou em contato com a palavra de Deus, eu tenho consciência, eu estou pensando nas verdades de Deus. Tá prestando isso é um culto que deve me satisfazer, né? Então, porque eu vou aprender e tal, as coisas de Deus, vou me aproximar de Deus, eu vou ficar mais perto de Deus. Entendeu? Então, é a questão da razão. Bem, existem duas palavras no original que eu queria destacar aqui, os originais das Escrituras, que é o Shekinah e o Kavó. O Shekinah diz respeito à presença de Deus e o Kavó à glória de Deus. Ou seja, Deus, ele pode estar presente através da sua Shekinah, mas pode não manifestar a sua glória. E manifestação de glória, a gente poderia explicitar vários exemplos aqui. Como o senhor citou de uma pessoa endemoniada, quando essa pessoa é liberta, Deus manifestou a sua glória. A conversão de uma pessoa que agora se rende a Cristo Jesus é a manifestação da glória de Deus, porque a obra do Calvário foi ali consumada por essa vida que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu acredito que realmente nós temos que ter o entendimento, irmão Zeca e pastor Natanael, que nós devemos servir a Deus não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Ele é. E por esta razão, se a gente tem esse entendimento, isso é muito importante ser feito com o novo convertido, especialmente no trabalho do discipulado,
que é aquele trabalho dos catecúmenos, na preparação do batismo em águas, porque você vai formatar teologicamente, biblicamente, nesse novo convertido, o que é, biblicamente, presença de Deus. Como você sente a presença de Deus. E trazer nas Escrituras o que prejudica a presença de Deus. E, certamente, o pecado é uma das razões pelas quais o pecado pode afastar a presença de Deus em nossa vida. Faço até questão de ler um texto aqui do salmista, quando ele fala no Salmo 51. Restaura-me. Em outras versões, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Restauração, tornar a dar, é porque um dia teve e perdeu. Então, é possível perder a alegria da salvação, a presença de Deus, em decorrência de práticas pecaminosas, como foi o caso do salmista, que faz uma oração nesse salmo de penitência, pedindo a Deus uma renovação espiritual para que volte a sentir a presença de Deus novamente. Uma outra questão que eu queria abordar aqui também, e o pastor Natanael levantou a bola aqui, eu vou aproveitar, que é essa questão da racionalidade. Tá. Porque a gente defende muito, bom, eu sou teólogo, os irmãos também são estudiosos da palavra, de um aprofundamento no conhecimento, que a pessoa busca esse conhecimento, saia dessa irracionalidade apenas, né, Tá. da experiência, Sim. mas que vá para o conhecimento. Claro. Entretanto, o grande perigo é esse conhecimento endurecer o nosso coração, né? Então, a partir do conhecimento, você não espiritualiza mais nada. É tudo conhecimento. Então, eu vou no original. O que diz no original? É isso. Mas mover, esquentar o coração, arder aquela chama, isso já não existe mais. É um perigo do intelectualismo, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Por favor, pastor Ed. Olha, eu agradeço por ter levantado essa bola, porque como eu sou do contexto pentecostal e a nossa Assembleia de Deus no Brasil é uma igreja centenária, apenas em 1958, a Assembleia de Deus foi fundada em 1911. Mas apenas em 1958, pastor Natanael, a escola teológica teve a sua inserção dentro do contexto assembleiano, através do casal Colenda, pelo Instituto IBAD, em Pindamonhangaba. Eu estive recentemente entrevistando o pastor Mark Lemos, que é o diretor do IBAD, que lançou um livro a respeito de toda essa historiografia do início da educação teológica no contexto assembleiano. Então, veja bem, 1911, a igreja fundada, só em 58, que existe uma entrada inicial de teologia e com muita resistência, e essa resistência ainda existe hoje, ainda que num grau um pouco menor, mas por que tinha essa resistência? Porque havia um mito entre a liderança antiga, em contexto assembleiano, que a teologia esfriaria e tiraria desse crente pentecostal a presença de Deus. Mas o apóstolo Pedro diz na sua epístola que o crescimento na vida cristã deve ser equilibrado através de graça e conhecimento. Então, quando a gente fala de graça, aí abre um outro leque, que a gente pode falar daqui a pouco, se o tempo permitir, a respeito que algumas pessoas defendem um mito, especialmente dentro de contexto pentecostal, que para sentir a presença de Deus, você tem que pagar um preço. É também boa. Essa expressão pagar um preço, ela não tem fundamento bíblico. Para mim, pagar o preço, porque pelas Escrituras, o pagamento do preço já foi efetuado por Cristo Jesus no Calvário. Então, quando eu oro, consagro, busco a Deus para ter uma experiência mais próxima com Deus, na verdade, querido telespectador, você não está pagando o preço, você está recebendo os benefícios da graça que são oriundas do Calvário, porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. Então, na Assembleia de Deus, a gente teve durante os 5 primeiras décadas do seu desenvolvimento na história, uma resistência muito grande, porque havia um mito que a teologia estaria aplacando o fogo pentecostal, que em alguns entendimentos seria a presença de Deus. Claro que o fogo do Espírito Santo, simbolicamente, representa também a presença de Deus, mas a teologia ela vem para contribuir
no sentido do conhecimento, da sistematização das doutrinas teológicas e unida com a graça. Então nós temos um crente aí com a vida cristã equilibrada, porque ele tem a somatória do conhecimento da Bíblia, junto com o exercício da graça, favor imerecido de Deus, como resultado da obra de Cristo no Calvário. O próprio apóstolo Pedro vai falar que nós devemos dar razão Exatamente. da nossa esperança. Sim. Ou seja, parece indicar que essa intelectualidade tem que fazer parte da nossa fé também. Correto. Não apenas E aqui eu coloco entre aspas aqui, esse mistério, né? Que às vezes a gente trabalha e joga assim para facilitar. E isso não é prática só dos pentecostais, não. Os teólogos reformados chegam em alguns casos e falam, isso não é mistério. E aí deixa lá e depois resolve isso daí. Pastor Nathanael, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão do conhecimento e o esfriamento. Possível ou não a partir dessa intelectualidade? Então, essa questão da razão, né? Que os teólogos modernos, na época do iluminismo, trouxe muito essa questão do pensar, né? E a igreja começou a pensar, e aí essa dificuldade de relacionar a razão e a fé, né? Que é muito discutido. Mas eu quero citar aí Romanos 12, 1 e 2, que o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo. Né? E ele segue dizendo outras palavras. Ou seja, o culto ele tem que ser racional. Não pode ser ficar só no sobrenatural, no espírito. Tem que ter razão, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não é? Não posso perder os sentidos, viver, sei lá, numa sombra, em algum lugar à parte. Não. Né? Ele tem que ter razão, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, como que eu estou cultuando. Então, esse ensinamento, né, de transformar pela renovação do vosso entendimento, ele conclui, né, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é a minha vontade, porque a inversão dos valores hoje é muito grande. A questão, por exemplo, da religiosidade. O crente tradicional, né, ele está se tornando religioso. E aí você pega, por exemplo, o João capítulo 4, aquele incidente de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos ali ver o povo de Israel dividido, né? O povo estava dividido, Reino do Norte, Reino do Sul, e Samaria, que era a grande capital, ficou resumida ali a uma aldeia, chamada Aldeia dos Samaritanos. E ali tinha um problema, que não era um problema de entrega, de adoração verdadeira, era um princípio religioso, né? Porque o rei havia colocado bezerros de ouro em Dan e Betel para adorar, e havia um entendimento de que eles não deveriam ir em Jerusalém, no templo de Salomão, para adorar. E essa mulher samaritana evidencia isso nesse diálogo com Jesus. Então, olha que questão interessante da religiosidade, porque a religiosidade, ela banaliza o pecado. O pastor Helder falou aí a questão se o pecado é um impedimento. O pecado é o problema de tudo na vida cristã. Impede a presença de Deus, impede a glória de Deus, impede a minha santificação, a minha instrumentalidade no reino de Deus. O pecado é coisa séria. E aí, quando Jesus encontra com essa mulher, né, ele fala da água, que ele tem uma água que, se alguém tomar, nunca mais vai ter sede e tal. Aí, para resumir, ele diz, olha, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido e tal. Foi muito bem, você dissesse a verdade. Você tem 5 e o que você tem agora não é o seu marido, né? Ou seja, ela estava vendo uma vida de pecado e uma pessoa que estava dizendo que estava adorando a Deus de verdade. Não, eu adoro a Deus, porque, né? Aí Jesus diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, essa é a verdadeira adoração, né? É prestar honras a Deus. O pastor falou das palavras originais e eu lembrei das palavras originais da adoração, né? Que é o bobidá do hebraico, que é reverência, se encurvar,
honrar, respeitar, adorar, beijar o chão, da mesma forma do grego aproskunel, que tem esse mesmo sentido de reverência. Então, é assim, é uma entrega absoluta a Deus, né? Quando Moisés viu a sarça ardente, Deus falou para ele, né? Tira os teus sapatos. Né? Então, é reverência total, absoluta. Agora, qual é o problema dessa religiosidade hoje? Que os líderes, inclusive nós pastores, nós não estamos ensinando o povo. Às vezes, nem o pastor se ajoelha para orar, ele quer que o povo se ajoelhe para orar. Se ajoelhar é uma questão de reverência, não é só uma questão de costume, mas é uma questão de zelo, de reverência, de postura diante da majestade de Deus. Aí o pastor não se ajoelha, não se ajoelha e nem coloca a igreja para se ajoelhar, para prestar reverência à grandeza de Deus. Aí você imagina, aí a pessoa fica fria. Depois tem outro ponto que eu coloquei aqui, não sei se vai dar tempo de comentar, mas a questão que Jesus fala, que é a questão do esfriamento. Então, há esse tipo de liturgia hoje que as pessoas não estão reverenciando mais a grandeza de Deus. E aí vem o esfriamento que o mundo coloca na vida da igreja, né, dos crentes de um modo geral, e aí o crente vem totalmente vazio. Durante a semana não ora, não lê a Bíblia, não faz visita, não abençoa as pessoas. Aí quando ele vem, ele quer sentir a presença de Deus. Como? Impossível, não é? Sim. Eu coloquei aqui o texto de João 14, 23, e infelizmente o tempo aí passa rápido, mas acho que vai dar para a gente comentar aqui antes de encerrar esse bloco, que Jesus fala o seguinte, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada, ou seja, estarão presentes naqueles que guardam. Até para dar uma ajuda aí pro pessoal da enquete aí que falava lá de obedecer, né? Que o importante não é sentir, mas é obedecer. Parece que Jesus está corroborando com essa ideia aqui, pastor Éder. O negócio não é o que você está sentindo ou não, mas é o que você tem que obedecer. Tinha um professor na faculdade de teologia que ele falava isso. Tem coisa, meu irmão, que você não precisa ficar questionando nem botando teologia. Obedece. Exato. Segue em frente, não olha para trás e vai embora. Jesus parece falar isso, aquele que guarda, eu faço morada nele, eu tô lá. Não tem problema. Você sentindo ou não, a palavra de Deus não volta vazia, nem é mentirosa, ele vai estar lá. Então o negócio é obedecer e pronto. Bem, eu tive um pastor, irmão Zeca, pastor Natanael, que ele dizia assim, o ABC é obedecer. O ABC é obedecer. Ele dizia assim pra gente. E esse texto muito bem escolhido realmente diz assim, guardarás minhas palavras. Ou seja, se alguém declara e diz e verdadeiramente não sente mais a presença de Deus, é porque não está guardando a palavra de Deus. O salmista diz, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra, isto é, obedecer os mandamentos das Escrituras, pressupõe que você tenha a presença de Deus na sua vida, e no caso aqui, o Pai, o Senhor Jesus, e como o apóstolo Paulo disse, a igreja de Corinto, o Espírito Santo que nos faz morada. Mas, só para concluir, claro. No Apocalipse, tem uma coisa que assim me deixou... Deixa eu pegar aqui o texto, para ler o texto do Apocalipse, quando Jesus diz assim, todavia tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Carta endereçada à igreja de Éfeso. Se a gente voltar a 3, 4 décadas, quando Paulo vai fazer a escritura aos Efésios, existe uma declaração paulina sobre a caridade fraternal dos Efésios. Passaram-se de 3 a 4 gerações e agora, na época de João, o Senhor Jesus deixa explicitado que houve um abandono do primeiro amor que evidencia falta de presença de Deus ou falta da obediência em guardar a palavra de Deus. Sim, exatamente. Perfeito, corrobora muito com a ideia que o irmão defendeu, até do fruto do Espírito, de que vai falar muito mais da vida do que necessariamente de um sentimento, de algo que você vai manifestar ali. Porque isso às vezes fica muito
no subjetivo quando a vida cristã ela é prática e real. Ela Exato. tem que interferir na nossa realidade, aqui no mundo. Pastor Natanael, depois eu vou até voltar a essa questão do texto de Apocalipse, Ok. em cima de um comentário aqui que a gente separou, mas eu queria que o irmão comentasse sobre essa questão da obediência. E parece que a orientação de Jesus é muito clara, né? Obedece e eu vou estar lá. Se você vai sentir ou não, não tem nem Sim. problema, mas eu tô lá. Claro. Então, é verdade. Olha, a palavra é tudo. É o Logos, né? É Jesus. A palavra é fundamental. Mas o que ocorre? Veja que eu comecei o nosso debate aqui falando da pós-modernidade. Os valores absolutos se tornaram todos relativizados. Então, o crente hoje, quando ele vai cultuar a Deus, ele já... Bom, essa é uma visão que eu tenho assim no geral, né? Você como pregador precisa se esforçar para ele acreditar no que você está pregando e falando a palavra de Deus. Porque a maioria não acredita na palavra de Deus. Por quê? Essa pós-modernidade trouxe uma infinidade de paroleiros, de pregadores que não têm evidência de chamado, que não têm preparo, que falam mentiras. E isso é uma proposta escatológica. Jesus disse que nos últimos tempos seria assim, né? Então, veja que dificuldade que nós temos. E para quem está nos assistindo, o que pode ajudar nesse sentido é a pessoa prestar atenção se o que está sendo pregado é realmente a verdade. A palavra de Deus, ela tem que ser absoluta. Ela não pode ser uma pregação fora de contexto, né? A bel prazer de cada pregador, esse é um grande problema. A pessoa, eu não acredito, né? O pastor falou isso, eu já tive casos de que... Não dá nem para comentar aqui, né? Mas, caso sei que a pessoa ouviu uma palavra... Não comenta mesmo, não, pastor. Como melhor. se fosse a palavra de Deus, com autoridade Sim. apostólica e tal, e aquela realidade não se consumou na vida daquela pessoa. Sim. E aquela pessoa disse, eu não frequento igreja nenhuma mais, eu não acredito mais na palavra de Deus. É. Né? Então, nós estamos vivendo um ateísmo evangélico, nós estamos vendo a influência dessa pós-modernidade, tirando a verdadeira fé. Jesus disse, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Então, a pessoa está lá como religioso, não sente nada. Talvez ele precise, né, de um reencontro com Jesus, que nem a mulher samaritana, sim, citada aqui, né? Sim. Eu, esses dias, ouvi também um testemunho de um irmão que... tinha feito um batismo na denominação que ele era e quando foi para outra, a outra igreja tinha uma outra prática de batismo e num domingo de ceia não serviram a ceia para ele por conta dessa... Rapaz, aí desmanchou o cara, ferido, amargurado, saiu da igreja, aquela briga, aquela confusão toda, até tentar contornar, que vai muito nessa que o pastor Natanael falou. Às vezes uma questão doutrinária da igreja que... O texto bíblico tem indicações, mas ainda é muito aberta, não é isso que vai salvar ou não. E a gente acaba ferindo alguém por conta disso, assim. Mas a Bíblia é clara que nós vamos prestar conta disso também, dessas vidas. Deixa eu retomar a questão do texto de Apocalipse, Ok. pastor Éder. E eu vou colocar um comentário que chegou lá no nosso Instagram, da Josiane Fernandes. E olha que interessante que ela fala, ó. No começo da conversão, eu sentia... Tive muitas experiências, agora nada. Na hora que o irmão leu o texto lá de Apocalipse, já veio o comentário dela, porque é um testemunho frequente, pastor Éder. Não é exclusividade da Josiane, inclusive eu agradeço, viu, minha irmã, pela sua contribuição e sinceridade, porque parece ser um indicativo mesmo, que conforme o tempo e a vida cristã vai passando... Parece que a pessoa vai naturalmente esfriando. E aí eu não sei se é uma questão do indivíduo apenas. Tem, acho que, parcela. Mas eu acredito que a nossa própria vida da prática religiosa entra nisso. A liturgia do culto, sempre a mesma coisa, os mesmos dias, os mesmos horários, a programação. A rotina. A rotina. Parece que a própria igreja entra numa rotina de atividades onde aquilo vai virando simplesmente um frequentar. Você já não tem mais aquela... O que a gente pode falar aqui do testemunho da Josiane e dessa prática que parece ser comum, pastor Éder? Exatamente. A prática é comum, infelizmente acontece, é uma realidade que nós não podemos negar,
Sim. Mas eu quero... Mas até para complementar, Pois pastor, eu acredito que isso é um natural da caminhada cristã. Eu acho que o irmão pode testemunhar isso, eu posso testemunhar isso também. Você tem momentos, eu acho que o cristão verdadeiro não vai ficar nesse vale para sempre. Mas eu acho que é natural que a gente pise nele também. De um momento de você falar, poxa vida, são 15 anos de caminhada, não muda nada, essa igreja, esses irmãos... Oh, meu Deus. Falar igual Elias, né? Ô, pai, me leva. Por favor, pastor, desculpa interromper. Porque como a comunidade cristã é formada por pessoas, onde há pessoas, é natural que os problemas aconteçam. Mas a gente precisa ter foco em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. No caso da nossa telespectadora, fazendo o gancho com o texto do Apocalipse, a gente pode usar a metáfora que a vida cristã é uma viagem, prezado telespectador. Então, o ponto de partida da vida cristã começa com a conversão em Cristo Jesus. Com essa conversão em Cristo Jesus, nós podemos trazer aqui um conceito de primeiro amor. Primeiras orações, primeiros cultos, primeiras celebrações, primeiros relacionamentos fraternais com a Irmandade. Mas durante a viagem da vida cristã, existem as dificuldades que qualquer viagem pode caracterizar para um motorista, que é uma viagem noturna, uma viagem com chuva, uma rodovia esburacada. E pelo descuido do motorista, se ele está indo para um determinado ponto, para uma cidade, por exemplo, e ele erra a entrada da cidade, com o GPS ou sem o GPS, lá na frente tem uma placa chamada retorno. Então, o texto do Apocalipse que eu li foi capítulo 2, verso 4, mas agora, só para corroborar a resposta daquilo que me foi indagado, Jesus diz assim, ó: lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Lembra-te, racionalidade. O crente não é um alienado. Ele precisa ter racionalidade. O culto racional, e eu quando falo culto racional aqui, eu concordo com o pastor Natanael, o culto começa em casa. No templo é uma extensão daquilo que eu já presto no meu culto doméstico. Arrepende-te, segundo ponto, e depois faz, ou em outras versões, pratique as primeiras obras, exatamente para que você torne a ter a alegria da salvação, a presença de Deus, como foi a oração do salmista no Salmo 51. Pastor Natanael, 2 minutinhos aí também para considerações nessa temática aí de uma caminhada longa, às vezes de dificuldade, um esfriamento, que às vezes pode parecer natural, né? Da pessoa que no começo sentia muito, depois parece que tudo foi entrando numa normalidade. Uma rotina, né? É verdade. Às vezes é preciso rever a rotina, fazer uma autoanálise também do nosso estado emocional, porque às vezes a pessoa pode estar debilitada, né, com descontrole emocional, ele não consegue nem se relacionar com quem está ao seu redor, com a sua família, quanto mais com Deus. Então esse é um problema sério hoje também em nossas igrejas. Olhando para os homens de Deus, nós vamos ver Moisés, o Zeca falou aqui de Elias, o caso de Moisés também. Sim. Moisés disse, olha, me mata que eu não aguento mais esse povo. Então, o estresse emocional. Às vezes, a caminhada cristã traz os estresses emocionais. Então, nós temos que estar atento a isso também. Fala, Deus não está falando comigo, mas você precisa de tratamento primeiro. Vai tratar o seu emocional para depois buscar esse outro patamar mais espiritual, né? Agora, concluindo essa parte, eu vejo muito a influência do mundo pós-moderno hoje. Eu trouxe até um texto aqui do John MacArthur. Ele diz assim, olha só, falando sobre essa pós-modernidade, né? Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, ele diz, né? O céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Eu concordo com tudo que ele fala aqui, porque essa é a realidade do adorador hoje. Ele vai adorar, mas espera aí,
o inferno existe? Será que eu vou para o céu mesmo? Então, a questão da fé é colocada, né, em dúvida no seio da igreja, no meio dos cristãos. Aí como que a pessoa vai sentir-se bem, ouvir a palavra, receber com totalidade, né? Sem parcialidade? Não, essa é a palavra que veio para mim. Raramente você encontra algum crente que passa ali na porta, depois do culto, e fala, olha, hoje a palavra falou meu coração. Você encontra alguns, mas não todos. O certo era todo mundo falar, hoje a palavra falou meu coração, pastor, hoje palavra... Mas será que não falou a palavra? Né? Então, sempre vai falar, mas vai depender, como o Zeca colocou agora há pouco, aí depende também não só de Deus, do pregador, da igreja, do sistema de adoração, mas também da minha vida pessoal com Deus. Às vezes eu estou nesse estresse emocional e até espiritual de muitas atividades. Sim. Eu preciso descansar e tal, para depois voltar. Eu agora completo em maio, se Deus quiser, né, pela misericórdia de Deus, 40 anos de ministério pastoral. Parabéns. Que bênção. E continuo ainda como pastor titular, né, enquanto que a igreja não achar que eu estou carregando a bengalinha para lá e para cá. Mas, por enquanto, graças a Deus, ainda não estou estressado e cansado. Continuo procurando fazer as atividades diárias concernentes ao ministério pastoral, né? Benção, pastor Natália. E tenho certeza que tem sido benção na vida da igreja também. Preciso encerrar esse bloco, mas no próximo bloco, apesar de ele ser bem mais curtinho, meus convidados ainda vão ter tempo para considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste. Olha que essa aplicação é importantíssima, porque isso fala da nossa vida cristã, da nossa prática. O que você precisa fazer agora para reacender essa chama que tem que arder no teu coração, na tua mente, nos teus olhos, nas tuas mãos, você que anda aí capengando. Ou sentindo capengando, né? Sentindo capengando. Deixa, antes do intervalo, eu colocar aí para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, instituição parceira aqui do Vejam Só, e que nós indicamos para você que gosta de estudar as Escrituras Sagradas, quer aprofundar o seu conhecimento na teologia, procura pela Grade, meu irmão. Código 11 3115 0819. Bem devagarzinho para você anotar aí agora. 3115 0819. É o número de telefone que também é o WhatsApp, tá bom? Você pode mandar mensagem lá e tirar as suas dúvidas. Faça isso amanhã no horário comercial para, quem sabe, você consiga se encaixar em algum modelo ali da grade, se enquadrar, né, em algum módulo oferecido e poder ser mais um aluno abençoado dessa instituição parceira aqui do Vejam Só. Para encerrar o bloco, redes sociais da HIT e o site aqui da emissora para você também. Gosta da programação, dos programas, dos temas que são tratados, do jornalismo aqui da emissora. Poxa, tem tanta coisa para você. Procura lá. Você ainda que não conhece profundamente, tenho certeza que você vai curtir também uma programação de qualidade para você, tá certo? Então tá aí, redes sociais e o site. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho também. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre essa questão de sentir a presença de Deus, de dedicar atenção à palavra, de dificuldades que às vezes o cristão enfrenta na sua caminhada e o que deve ser feito e tentando levantar também até alguns motivos que isso acontece. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Éder William e também o pastor Natanael Mendonça, que no primeiro bloco deram aí as observações, né, as opiniões deles. E nesse bloco vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Então fica atento, porque é para a gente fechar realmente esse assunto aí com uma palavra para te animar nessa questão aí também, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral pro pessoal que acompanha o Vejam Só, assiste o programa e manda a foto participando. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente do programa. Na verdade, sim, é um carinho que o Vejam Só vai fazer para você que nos assiste, tá bom? Você participa mandando a sua foto pelas nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram. Programa Vejam Só.
você nos localiza lá, tá bom? É bem simples, bem fácil. Se você ainda não curte a nossa página lá no Facebook, curta. Se você não segue o nosso perfil no Instagram, faça isso para você fazer parte da comunidade, receber ali as nossas postagens, as informações e, inclusive, poder acompanhar ao vivo também as nossas gravações, que a gente transmite nas redes sociais. Mas para isso você tem que estar antenado por lá também, tá bom? Vá direto nas mensagens e manda a sua foto. Faz uma selfie agora assistindo o programa, simples, rápida, não precisa de muita produção não, e manda. Nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui, você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos para o programa de hoje. A primeira delas vem lá da Bahia. Bahia que nos assiste e dá uma audiência gigante para o Vejam Só. Quem vai aparecer aí para você acompanhando o programa é a Eliana Liu. Tá aí, ó, toda sorridente acompanhando o programa. Muito obrigado, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Poxa, a Bahia é sem palavras. O pessoal lá acompanha demais e, além de acompanhar, de assistir, participa bastante também. Fica aqui o meu carinho a todo o povo baiano. Deus abençoe. Próxima foto vem lá de Recife, capital do belíssimo estado do Pernambuco. Terra maravilhosa que eu amo de paixão. E quem vai aparecer aí é a Cristina e o Marcelo. Tá aí o casal todo sorridente também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Reverendo Amauri, né, ao fundo lá também, em alguma edição que ele participou aqui. Obrigado, meus irmãos, Cristina, Marcelo. Deus abençoe a vida e a casa de vocês, meus irmãos. Encerramos as fotos de hoje lá em Porto Velho. Que saudade, faz tempo que eu não vou a Porto Velho também. Quem vai aparecer aí para você, ó, é a Eliane, nos assistindo aí, ó, acompanhando. Bacana, Eliane, boa. Fez exatamente o que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. Todo o meu abraço aí ao pessoal de Porto Velho também. Deus abençoe, Eliane, sua vida. Muito bacana receber a sua mensagem aqui. A galera do Norte, do Nordeste, do Sul, que participa bastante também. O Brasil inteiro acompanhando, vejam só. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a este presente aí, ó. Uma belíssima caneca do Vejam Só que nós vamos mandar aí na sua casa. Nós vamos divulgar o nome de quem vai levar a caneca agora no final do mês de março, tá bom? Então fica ligadinho que tá chegando e nós vamos avisar aqui quem ganhou e depois a produção vai entrar em contato para fazer o envio. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Espero que seja bênção para você. Meus irmãos, nós vamos encerrando o programa, mas ainda tem 3 minutinhos para cada um, para as considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. Pastor Natanael, eu vou começar esse bloco com o irmão, já que no primeiro bloco o pastor Éder teve o privilégio de iniciar com a palavra. Por favor, 3 minutos. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos assistem. Espero termos aqui contribuído, né, para o enriquecimento espiritual de cada um de vocês. E também agradeço pela oportunidade de conhecer aqui o pastor Helder, né? Esse debate também enriqueceu meus conhecimentos. Agradeço por participar contigo nesta noite. E agora eu quero fazer algumas considerações finais, citando a Bíblia. Para você que deseja, né, como foi colocado aqui, sentir a presença de Deus, talvez ver a glória de Deus, se aproximar mais de Deus, então eu quero citar alguns textos, mas bem breve mesmo, né? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O outro é o Paulo escrevendo aos crentes em Éfeso, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu creio que esse texto e, claro, toda a palavra de Deus é um bom remédio para nós estarmos cada dia mais próximos de Deus e sentirmos essa alegria que você deseja, né, de receber a manifestação da glória de Deus, ou a presença de Deus, ou o envolvimento de Deus na sua vida, né? Eu creio que a palavra é o suficiente para esse recomeço
se ele for necessário para a sua vida. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Amém. pastor. A gente que agradece, pastor Natanael, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Só para reforçar, nós vamos deixar o contato do irmão, tá bom? A da igreja, né? O site que ele disponibilizou para você lá no nosso perfil do Instagram, e que essa palavra possa realmente encontrar terra fértil aí no seu coração e revigorar as suas forças. Leve o nosso abraço à amada igreja também. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe pelo carinho. Obrigado. Pastor Éder, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Primeiramente, irmão Zeca, quero agradecer o convite do Vejam Só. Gratidão a Deus estar aqui novamente. E também não posso deixar de mandar aqui um abraço à minha querida esposa, missionária Leila, meus filhos, minha nora, a nossa família e ao querido estado do Paraná, onde resido, especialmente aos fazendenses, que não são fazendeiros, mas residem na cidade linda de Fazenda Rio Grande, onde temos ali o nosso domicílio eclesiástico. Bem, as considerações que eu faço são as seguintes. Querido telespectador, nós temos aqui um assembleiano, um presbiteriano e um batista. Mas, para além das placas denominacionais, a presença de Deus está acima das placas denominacionais. E você que nos assiste aqui no Vejam Só, se você não sente mais a presença de Deus, e para você também que sente a presença de Deus, quer dizer, a palavra para todo mundo. A prática que eu deixo é esta, Daniel 10, capítulo 6, verso 10, que diz assim: Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como antes costumava fazer. A aplicação prática é essa. Não descuide do devocional, o seu devocional com Deus. Independente de Daniel estar ou não na cova, o texto diz que ele continuou orando como antes costumava fazer. E certamente Daniel é um referencial na Bíblia, depois do Senhor Jesus, é claro, sobre sentir a presença de Deus e a prática de uma vida devocional, de oração, independente das circunstâncias. Então, não descuide do devocional, você que sente a presença de Deus, e você que não sente mais a presença de Deus, volte à prática do seu devocional, como assim fazia o profeta Daniel. Deus abençoe. Reative essa prática, né? Vai ser fundamental. Um segundo tem. É um segundo. Eu não vou ficar em desvantagem, né? Eu quero mandar um abraço à minha querida esposa e a PIB do Jardim Daiá. Deus abençoe, amados. Amém. Amém. Que bênção. Boa, boa. Obrigado, pastor Éder, pelo carinho. Deus abençoe os contatos do irmão à sua disposição também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete para a gente encerrar o programa. Sentir ou não a presença de Deus? Fala sobre o nível da nossa espiritualidade. 49% responderam que sim, que falam, que tem algum problema aí nessa questão. 51% falaram que não tem. Você tem que obedecer e seguir em frente, tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Vou só citar aqui nominalmente o Wesley Santos. Foi um outro comentário que a gente separou, mas não deu tempo de colocar, tá bom? Wesley, aí na sua pessoa, cumprimento todo mundo que votou e participou da nossa enquete. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas a nossa oração e pedido a Deus é que, se essa for a vontade dele, amanhã nós estejamos de volta aqui com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você, orando que seja bênção na sua vida e que te edifique. Um forte abraço e até lá!